Boa tarde, meus amigos, bem-vindos ao canal Policial Federal Scandiuzzi. Hoje eu queria continuar o vídeo anterior da análise sobre a IN 108 de 2016, que trata da polícia investigativa, da forma como a Polícia Federal deve investigar. Alguns chamam de polícia judiciária, mas a gente reitera que a polícia judiciária é uma polícia que não existe no mundo. Então vamos tratar, como fala a nossa Constituição, de polícia investigativa, né? O nosso vídeo anterior, a primeira parte desse vídeo, teve mais de 6 mil pessoas alcançadas e mais de 3 mil acessos completos. Então foi muita gente que assistiu. Eu fico muito contente, principalmente porque a gente não ganha nada para fazer esses vídeos e faz com base no que nós acreditamos, né? Nós não somos patrocinados por ninguém, então a gente fica bem à vontade em falar, em expor as nossas opiniões de acordo com as nossas crenças, né? Com o que a gente acredita. Dando continuidade, a gente vai exibir para vocês aqui agora o artigo 54, que ele fala sobre o chamamento de pessoas nos procedimentos policiais, determinado pelo delegado, será cumprido pelo escrivão e tá. Vamos tentar entender isso. O que fala ali? Imagina que houve um crime, esse crime que aconteceu merece uma investigação, e essa investigação, pelo modelo de polícia judiciária inoperante que se usa, o delegado tem que chamar as pessoas para serem ouvidas na delegacia. Então ele fala assim para o escrivão: escrivão, chame aqui a dona Maria do bar. E o escrivão tem que fazer as pesquisas nos sistemas e mandar pelo correio. Essa é a regra. Manda primeiro pelo correio. Se não veio pelo correio, se a pessoa não compareceu, se o correio não conseguiu achar, ela vai mandar depois via outros policiais para que essa pessoa seja intimada lá a comparecer na delegacia. Esse trâmite, em média, demora uns 2 meses. Então, quando a gente fala em prescrições, em prescrição dos inquéritos, que os inquéritos não dão em nada, vocês imaginam para chamar uma testemunha levar 2 meses? Não seria mais fácil o policial federal, nível superior, formado, capacitado, com tirocínio policial, ir ao local da testemunha e colher o seu depoimento lá pessoalmente? Menor custo, maior produtividade, menor chance de prescrição. Mas não, no nosso modelo investigativo, preferem esse sistema burocrático, onde o investigador, o policial, não vai ao local do crime. É trazida a pessoa para depor aqui na presença do delegado. Então, grande furo. Mas vamos seguir. O Código de Processo Penal, no seu artigo 6º, vai passar para vocês aí, ele fala que tão logo tomar conhecimento do fato, do crime, tal, o delegado, ou melhor, ele fala que a autoridade policial deverá dirigir-se ao local. Os delegados entendem que eles são as autoridades policiais, né? É o entendimento dos delegados de Polícia Federal. Vamos pensar comigo. Se você sofrer um crime na porta da sua casa, quantas vezes você já viu um delegado de Polícia Federal cumprir o Código de Processo Penal e comparecer no local do crime? Eu nunca vi, sinceramente. Ou melhor, eu já vi em casos de repercussão, se fosse um artista, se fosse alguém famoso, se fosse um caso de repercussão que fosse da imprensa, eu já vi indo. Mas assim, o normal, o público normal, a população, dificilmente vai. Ou não vai. Essa é a verdade. Então quem vai ao local? Vai o policial militar, que é chamado no 190. Então, quem exerce a função de autoridade policial no local é o policial militar. Concordam comigo? E aí fala assim: dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado das coisas. Não é o PM que vai lá e não deixam mexerem no corpo, não deixam mexerem nas coisas, né? E aí, dependendo do que o PM achar, ele liga para a delegacia ou não, e o delegado manda vir um perito. Continuando agora, vamos dar uma analisada no artigo 76. O artigo 76 é engraçado, porque na investigação, a polícia, ela
uma polícia técnico-científica, ela busca basicamente duas coisas. Ela busca identificar a autoria e buscar materialidade. Autoria e materialidade. Então vamos dar um exemplo. Se um policial militar pegou um cidadão com uma faca esfaqueando o outro e matando o outro, o autor é quem esfaqueou e a materialidade é a faca. O que é importante o que é importante para se consolidar isso? O laudo pericial dizendo que a faca é a faca, como ela é e como ela foi inferida no cidadão que foi vítima. Então, essa circunstância é o que a polícia tem que dizer. Ela tem que demonstrar como ocorreu essa circunstância do crime. Então, o que fala aqui? O que fala esse artigo 76? Que de imediato será fornecido o laudo preliminar de constatação no caso dos entorpecentes. Por quê? Porque o que se aplica a um homicídio se aplica ao entorpecente também. A gente precisa, tecnicamente, de um laudo pericial, nesse caso, para se imputar o crime de entorpecente a alguém. Precisa falar que é droga, senão não é droga. Então, o mais importante dessa situação toda, de um flagrante, é o laudo. É a materialidade, é a droga ser transformada em droga real com o laudo pericial. E aqui pela IN, o nosso laudo ele é tratado como uma coisa que não tem tanta importância, porque o mais importante é o glamour, são as oitivas, é o Vossa Excelência. E na verdade não é isso, né, pessoal? Pelo que a gente vê dessa instrução normativa, a parte investigativa de fato e a parte pericial real são tratadas como coisas de só menos importância, e a instrução normativa trata do bacharelesco, que não funciona, né? Quer ver uma outra coisa que é contraproducente, que auxilia na prescrição? Vou dar um exemplo. Artigo 77. Ao requisitar exame pericial documentos, o delegado vai falar para desentranhar, tirar dos autos essas peças, do inquérito, tirar as peças, substituindo por cópias. Cópia Xerox. Pessoal, imagina só, a materialidade são 200 folhas. 200 folhas de cheques. Por exemplo, o delegado aqui está falando isso mesmo, vai mandar tirar isso, vai mandar alguém tirar cópia disso tudo, fazer xerox disso tudo, para colocar nos autos. Quando o original voltar para o inquérito, essas cópias, 200 folhas, 4 resmas de papéis, 2 árvores. Poxa vida, a gente já passou dessa época, né? Esse desperdício, essa polícia de papel, cartorial, não dá mais, não dá mais. E aí, chegamos ao artigo 84 do indiciamento e interrogatório. Poxa vida, indiciamento e interrogatório. Para que serve? A pergunta que fica, para que serve o indiciamento? A gente vê na televisão, Polícia Federal indiciou fulano de tal. Tem até aqui uma notícia aqui falando, ó, indiciamento é revés para Lula, mas não significa que o Ministério Público vai oferecer denúncia. Vamos tentar entender? É assim, a investigação, o inquérito policial, ele é presidido por uma pessoa que é o delegado. Se esse delegado, no decorrer desse inquérito, achar que há indícios de que uma determinada pessoa cometeu determinado crime, ele vai determinar esse que chama de indiciamento. Indiciamento é uma série de papéis que inseridos em sistema, que a pessoa fica com a ficha suja na polícia. Só que olha o que acontece, esse indiciamento do delegado, ele não é vinculativo ele não vincula o Ministério Público a ele. Então a gente vê todos os dias na polícia,
esses indiciamentos feitos e depois não viram nem denúncia, porque os inquéritos, a maioria das vezes, são arquivados. E a pessoa ficou com a ficha suja na polícia por causa desse indiciamento que não foi efetivado. Então eu pergunto, para que serve indiciamento? Para nada. Única e exclusivamente como medida de coação. Tanto é que as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, quando vão ser ouvidas ou indiciadas, nem se revoltam. Por quê? Porque eles sabem que a parte do processo ela é vinculada entre Ministério Público, advogado e juiz. É o tripé da justiça. A polícia não faz parte desse meio jurídico, onde, através do indiciamento, tentam se inserir, os relatórios tentam se inserir. Isso aqui já devia ter saído fora faz muito tempo. E aí, pessoal, essa instrução normativa ela foi seguida de uma outra. Essa outra instrução normativa, a instrução 109, ela regulamenta as correições dentro da Polícia Federal. Poxa vida, que legal, né? Isso aqui fazia parte da instrução normativa antiga. Agora eles deixaram fora. Eu comecei a ler essa instrução normativa 109 das correições e aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu trabalhei durante 25 anos na polícia, eu passei por correição todos os anos. Eu nunca vi um delegado ser chamado a atenção nas correições porque estava investigando mal. Eu nunca vi um relatório de correições falando buscando a produtividade daquela delegacia em termos de crimes solucionados. Como é que funcionam as correições na Polícia Federal? Elas servem para ver forma. Por exemplo, se um carimbo está fora do lugar, se um delegado atrasou mais que 5 dias para despachar um inquérito, se o delegado não deu uma justificativa boa dentro daquele inquérito para aquele atraso. Pura formalidade. Então, eu me recuso a comentar essa instrução normativa das correições, porque as nossas correições elas não são correições que tentam entender os motivos pelos quais a Polícia Federal pouco ou quase nada elucida os crimes. Se a gente tivesse uma correição séria, o que ela estaria fazendo? Poxa, vocês nessa delegacia X tem 200 inquéritos. Nesses 200 inquéritos conseguiram elucidar o crime, chegar aos culpados, buscar autoria, buscar materialidade em 27. Opa, tiveram 10% de produtividade dos 200, um pouco mais. Mas não faz isso. A correição só se atém à mera formalidade e isso está bem dentro do espírito dessa instrução normativa, que não é melhorar o modelo investigativo, e sim consolidar uma polícia chamada de judiciária, cartorial, burocrática e não eficaz. A gente fez um levantamento, nessa instrução normativa aparece a palavra delegado 114 vezes, palavra escrivão 20, perito 5 e a palavra agente não aparece. O escrivão aparece nas vezes em que é relacionado à burocracia gerada pelo cargo de delegado. O agente não aparece porque a instrução normativa que deveria falar sobre investigação não fala sobre investigação, fala só sobre essa coisa aí, né? E o perito aparece 5 vezes, colocando num patamar bem abaixo do seu real valor, porque o perito trata da prova material, que para mim é a prova mais importante, porque é a prova que vai ser usada na justiça posteriormente. Então, ela é totalmente descabida, né? O único artigo que trata sobre a investigação real é o artigo 79, e mesmo assim ele podia trazer avanços que era a regulamentação do relatório de inteligência policial, uma coisa mais ampla. Ela podia trazer avanço de trazer a entrevista policial
produzida no local dos fatos, mas eles preferiram só normatizar a parte burocrática que indica que a polícia, na visão de quem elaborou essa instrução normativa, não será funcional nos próximos anos. Por conta disso tudo, 96% dos inquéritos são arquivados. Os números não desmentem as nossas palavras. A gente está aberto a diálogo. Se conseguirem comprovar o contrário, eu abro o mesmo espaço aqui na nossa página para que se fale e se mostre que esses números são inverídicos. Tá feia a coisa, pessoal? Grande abraço, boa semana a todos nós, hein?